A dor da depressão, a tristeza, a inconformação, a inadaptação, esse vazio íntimo, ele só pode ser compreendido por quem vivenciou a experiência, para pessoas que realmente sentiram ou tiveram um contato mais profundo com essa situação. Nós tivemos oportunidade no nosso grupo de autoajuda de conversar com inúmeras pessoas. Para a gente ter uma ideia do que é a dor da depressão, uma companheira que frequentava o grupo, ela se mutilava, ela fazia cortes no corpo, cortes superficiais. E conversando com ela, a gente falou, escuta, mas esses cortes não vão causar nenhuma reação, ou não são cortes para tirar a vida. E qual o sentido de fazer esses cortes? E ela nos respondeu que a dor física do corte disfarça a imensa dor íntima que ela tem. Então vejam o tamanho dessa dor e a dificuldade que a pessoa que tem depressão vivencia, ao ponto de causar dor em si próprio para disfarçar a dor emocional que traz dentro de si. Eu entendo, e conversando com as pessoas a gente percebe isso, que a depressão ela deveria ter uma catalogação mais específica. Não é porque a pessoa está triste que ela está deprimida. Eu entenderia a depressão como aquela tristeza, aquela dor, aquela angústia, aquela insatisfação profunda sem causa. Eu acho que deveria ter nomes diferentes. Hoje em dia, a pessoa sofre uma perda, não consegue se recuperar da perda emocionalmente, está com depressão, mas ela tem uma causa. O depressivo clássico não tem causa. Não adianta você dizer, mas você tem tudo o que você tem, o que você quer, por que você se sente assim? Não é? Até famílias abastadas, que os pais podem proporcionar todo o conforto e tudo que os filhos querem, existe a depressão. Você tem tudo que é deprimido. Eu tenho tudo e tenho uma insatisfação íntima, um vazio, uma dor, uma angústia, uma tristeza, não tem causa. Eu entenderia que a depressão, quando nós dizemos depressão, nós deveríamos catalogar nesse sentido. Aquela tristeza profunda sem uma causa, sem que o próprio depressivo saiba a causa. Eu estou triste, nada me satisfaz, nada me completa, eu não estou bem em lugar nenhum, mas não tem uma causa para isso, eu simplesmente estou triste, eu simplesmente tenho tristeza. Infelizmente, não há essa especificação. Qualquer causa de tristeza acaba sendo catalogada como depressão. Por exemplo, a esposa casada com seu marido, ama profundamente o seu marido, confia no seu marido, tem uma vida normal. De repente, esse marido não faz jus à confiança da esposa, traiu ela, enfim, tem outra mulher e às vezes resolve abandoná-la para viver com outra pessoa. Isso acontece com uma certa frequência no nosso meio. E a esposa ama o marido profundamente e se sente abandonada, enfim, ela fica triste. E numa situação dessas, não é tristeza de um dia, às vezes a tristeza se prolonga e normalmente se prolonga por algum tempo. E se ela for no médico e disser para ele os sintomas que ela está sentindo, ela tem uma dor no peito, ela tem um vazio, o vazio é a falta do marido. Não é a dor no peito, é a tristeza. Eu não estou bem, eu estou triste, é depressão. Não é? Mas é uma depressão com causa, é diferente. Vamos supor que esse marido caia em si, vai lá, peça perdão, olha, eu pisei na bola, e ela aceite, não é, o marido de volta, depois de pouco tempo desapareceu a depressão. Por quê? Porque tinha uma causa. Eliminou a causa, elimina a tristeza. E claro, isso seria muito mais fácil de resolver desde que a pessoa se proponha a resolver o seu problema.
Diferentemente da depressão clássica, que não tem o que fazer, a pessoa não tem um caminho, que direção eu tomo? Já procurou profissional médico, não resolveu, psiquiatra, psicólogo, o pai, a mãe, a família, o pastor, o padre, a casa espírita, enfim, ela procurou tudo, tomou remédio e continua sentindo tristeza. Ela não tem uma causa. No caso do exemplo, existe uma causa. Eliminou a causa, e aí não seria tão difícil se a pessoa usasse a inteligência que Deus nos deu para combater a emoção. Ora, a maioria das pessoas que terminam um relacionamento afetivo, depois de um tempo, voltam a ter uma vida normal e encontram outra pessoa. Ah, mas ele é a única razão da minha felicidade. Ele é a única razão da sua felicidade enquanto você não encontra outra única razão da sua felicidade. Nós somos apaixonáveis. Nós nos apaixonamos quantas vezes nós nos permitirmos. Aí depende de cada pessoa. Então o tratamento também teria que ser diferenciado. Não adianta você dar remédio para uma pessoa que está triste porque o marido abandonou, é diferente. Aí o tratamento é psicológico e não medicamentoso, porque o problema dela é que ela não consegue se abrir para se apaixonar novamente. Ou, por exemplo, a perda de um ente querido, não é? Às vezes o próprio cônjuge, às vezes pai, mãe, filho, a dor da perda de um filho é imensa e muitas pessoas não se recuperam. Então o tratamento é diferenciado, não é? Como é que eu vou me conformar ou sobreviver à perda de um ente querido? Morreu, não vai voltar nunca mais. A religião aí pode ser eficiente, demonstrando que a vida continua, que nós vamos nos encontrar, que o nosso ente querido viajou para um outro lugar, está distante dos nossos olhos, mas ao alcance das nossas emoções. Então, tratamento diferenciado. Por isso eu diria que deveria ter nomes diferentes, não é? O tratamento eu sei que a classe médica já faz um tratamento diferenciado em relação a isso, mas infelizmente a gente vê muito medicamento sendo indicado para casos em que às vezes uma terapia, um psicólogo e a disposição íntima da pessoa. Eu não quero me apaixonar por outro, eu amo aquele marido que foi embora. Se você quiser ficar o resto da vida pensando assim, aí você vai ter uma dificuldade maior para se recuperar. Agora, se você quiser ter o trabalho, não é? De se abrir para a vida, voltar a viver, voltar a procurar o prazer na vida, e você acaba encontrando outra pessoa e se apaixona de novo. A perda de um ente querido, se você realmente se aprofunda na sua religião e no que ela fala a respeito da morte, do desencarne, você vai encontrar também consolo e razões para continuar vivendo até o momento de reencontrar seu ente querido e tantos outros problemas da vida. É a depressão com causa. Nós podemos resolver sim, se nós nos abrirmos para solucionar o problema e, claro, buscar sempre ajuda profissional, grupos de apoio e o apoio na própria família, que às vezes com frases tresloucadas, mas nos amam e querem nos ajudar também.